Boa noite, mais uma vez estamos aqui no programa Cidadania. Queremos agradecer sempre pontualmente a sua presença, sua audiência, aqui na Fonte TV, canal 5.1 HD Digital, às terças-feiras, 9 horas da noite. Hoje o nosso convidado é o Coronel Francisco Bento Antunes Neto, coronel aviador, comandante da Ala 2, antiga base aérea de Anápolis. Boa noite, coronel. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os telespectadores do programa Cidadania. Qual a importância das Forças Armadas para o Estado de Direito? Não existe qualquer dúvida que qualquer Estado que deseja manter a sua soberania, a sua capacidade de se autogovernar, precisa de Forças Armadas fortes para estabelecer um Estado de Direito adequado e dar toda essa sustentação ao país. Como se divide as 3 Forças Armadas? No Brasil, o Ministério da Defesa está dividido entre Marinha, Exército e Aeronáutica, cada um com um comando relacionado à sua área. Necessariamente é preciso ser um militar para comandar esse ministério? Não. Há muitos anos já que o ministro da Defesa é um civil político, um cargo designado pelo comandante, pelo presidente da República. Um dos últimos ministros, até um fato inusitado, pertencia ao Partido Comunista do Brasil, que é o Aldo Rebelo. Como que foi essa experiência aí após ditadura militar, que dividiu tantas opiniões? O ministro Aldo ele teve uma participação bastante proativa junto às Forças Armadas e não teve nada que pudesse se dizer com algum problema com relação às Forças Armadas. Como se ingressa nas Forças Armadas? Existem várias maneiras diferentes de ingressar nas Forças Armadas. Eu vou falar um pouquinho particularmente com relação à aeronáutica, à Força Aérea. Então, hoje nós temos um programa muito forte dentro da Força Aérea de sargentos e oficiais temporários, tá? Que eu vou falar mais à frente. Mas aqueles que desejarem seguir a sua carreira militar dentro da Força Aérea podem basicamente ingressar na Academia da Força Aérea, que ela tem sede em Pirassununga, São Paulo, onde vão ser formados oficiais aviadores, intendentes e de infantaria. Ou, dentro de um corpo técnico, ingressar na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em que ela é sediada em Guaratinguetá. E lá nós temos uma gama de especialidades que dão todo o suporte à força. No período de guerra, qual foi a última participação ativa da Força Aérea do Brasil? A Força Aérea Brasileira, a última participação em combate foi na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Então, naquela oportunidade, foi criada a aviação de caça, em que formou-se um esquadrão. Esses pilotos foram selecionados aqui no Brasil, foram enviados para os Estados Unidos, fizeram toda a sua formação nos Estados Unidos, e de lá seguiram para a Itália, onde passaram praticamente 1 ano e meio a 2 anos combatendo no solo italiano. Quando se idealizou a construção da base aérea, a antiga base aérea de Anápolis, hoje chamada Ala 2? Sim. A base aérea de Anápolis ela foi inaugurada em 1972. Inicialmente ela se chamava Primeira Ala de Defesa Aérea, né? Ela foi idealizada dentro do início do nosso processo de defesa aérea, de controle do espaço aéreo. Naquela oportunidade o Brasil não tinha nenhum radar de detecção voltado à defesa aérea. Então, foi adquirido um sistema francês que incorporava radares de detecção e também os caças supersônicos Mirage 3, que foram os primeiros da América Latina. E Anápolis foi escolhida para sediar essa nova base e esse novo esquadrão da Força, na verdade, que era o primeiro grupo de defesa aérea. O senhor é tido como um coronel muito próximo aos seus combatentes. Como o senhor optou pela carreira militar? Na verdade, a carreira militar, eu sou o primeiro militar da família, e aí foi uma oportunidade que apareceu para mim numa visita aos portões abertos na base aérea de Canoas. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Então, naquela oportunidade, houve portas abertas da base, eu fui conhecer a base e me interessei pela Força Aérea e pela carreira. O que é o Instituto ITA? O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, então, ele foi idealizado na década de 60 pela Força Aérea, em que se inspirou no MIT americano. Então, hoje ele é uma instituição
mundialmente reconhecida pela qualidade da formação dos engenheiros que são formados lá. Ele tem um processo de seleção bastante rigoroso e a engenharia toda voltada à área aeronáutica e espacial. Então, temos lá a engenharia elétrica voltado para a aeronáutica. Foi um grande projeto que esteve lado a lado com a criação da Embraer, que hoje é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Qual foi o maior desafio da carreira do senhor, coronel? Na verdade, a carreira do militar ela é constantemente feita de desafios, né? Mas eu diria que, sem sombra de dúvida, para mim foi concluir o curso de piloto de caça. É um curso bastante em que se exige bastante do piloto e é bastante puxado. A sua carreira, ela se passou toda na ala 2? Não, na verdade eu estou há 1 ano e meio em Anápolis, é a primeira vez que eu sirvo aqui. Eu inicialmente fiz academia da Força Aérea em Pirassununga por 4 anos, depois eu fui para Natal por mais 2 anos, onde eu concluí o curso de piloto de caça. De lá eu fui para Santa Maria, servi por 5 anos em Santa Maria, no esquadrão de caça. Depois fui para Canoas, no esquadrão de F5, onde eu fiquei por 11 anos. Fui comandar um esquadrão de F5 também em Manaus, por mais 2 anos. E antes de vir aqui para Anápolis, eu estive em Brasília, na terceira Força Aérea. As pessoas, principalmente aquelas que são civis, têm muita curiosidade sobre a hierarquia. Quais são os cargos ou as patentes dos militares da aeronáutica? Sim, na aeronáutica você tem o soldado de 2ª classe, seria o mais moderno que nós chamamos. Depois um soldado de 1ª classe, um cabo. 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, suboficial. Aí vem o 2º tenente, o 1º tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel, o brigadeiro, o major-brigadeiro e o tenente-brigadeiro, que é o último posto da carreira. Existem algumas patentes que você já ingressa quando tem um curso superior específico? Sim. É isso? Quando tu me perguntou sobre a entrada, o ingresso na Força Aérea, eu te falei de 2 em que o rapaz ou a moça, né, o menino ou a menina, eles não têm uma formação profissional já concluída. Então, quando eu falei sobre a Academia da Força Aérea e Escola de Especialistas, eu esqueci de mencionar que, hoje em dia, ambos os sexos participam lá ativamente de várias profissões. Mas aquelas pessoas que já têm ou um curso técnico, né, ou um curso superior, podem ingressar na Força Aérea também. Quer seja por um período temporário de 8 anos ou seguindo a carreira. Então, na área de curso superior, é muito comum os odontólogos, os médicos, farmacêuticos, né, compõem um quadro de saúde da Força Aérea, né, mas os engenheiros também. Nós temos o processo seletivo para engenheiros que ingressam e permanecem por até 30 anos aí na Força. Os jovens têm se interessado em ingressar nas Forças Armadas? Sim. Talvez um pouco relacionado à situação econômica do país, mas os últimos concursos ou exames de seleção feitos, a procura tem sido muito grande. E como são esses jovens do século XXI? Eles são dedicados, são ligados à tecnologia? Com certeza, cada geração ela tem a sua característica, né? E a nossa sociedade ela vai se mudando e as Forças Armadas não são diferentes, elas estão inseridas na sociedade. Então, essas características dos jovens, elas são importantes para a gente formar uma nova Força Aérea. Qual o segredo para lidar com os jovens? Eu acho que é entender um pouco desse mundo que o jovem vive, entender um pouco das angústias, as perspectivas que ele tem e não querer pensar com a nossa cabeça. Eu acho que esse é o segredo. E qual é a responsabilidade de liderar pessoas? Nas Forças Armadas a gente costuma dizer que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, quando estamos à frente de um grupo tão seleto de pessoas que têm características tão marcantes, quer seja profissionais ou de força de espírito, né? É difícil você manter-se o tempo inteiro ali à frente deles, mas é importante isso, né? Estar sempre dando o exemplo
e está sempre compreendendo o que a tropa precisa. Qual é a responsabilidade da aeronáutica para o Brasil? Além de estar preparada para um possível combate militar, ela desempenha algum outro papel? A missão da Força Aérea é manter a soberania do espaço aéreo nacional e integrá-lo com vistas à defesa da pátria. Então, 7 dias por semana, 24 horas por dia, nós temos uma série de bases ou alas agora, né, dentro do processo de reestruturação, que mantém aeronaves, pilotos, mecânicos, especialistas em armamento e mantém os seus vetores prontos para manter essa soberania do espaço aéreo nacional, quer seja pela contrapor-se a entrada do ilícito, a entrada de tráfico de drogas, mas nós temos uma série de bases em alerta o tempo inteiro. A aeronáutica também participa do mapeamento, por exemplo, da Amazônia, da coleta de dados topográficos e muitos outros. Sim, nós temos aqui sediados em Anápolis 2 esquadrões de reconhecimento, um deles que tem um sistema de radar aeroembarcado, um radar que visa identificar efeitos de solo, vegetação e também a própria, o relevo, ele consegue detectar isso, e um outro esquadrão que trabalha com imagens. Esses 2 esquadrões estão diretamente relacionados com o projeto o sistema de proteção da Amazônia. O governo federal tem investido o suficiente na ampliação desses programas? Sim, na verdade, os programas eles recebem os recursos que são possíveis no momento, né? Então, acho que todo o governo federal vive esse momento aí de superação para o Brasil. E os recursos que estão sendo disponibilizados são os possíveis. Coronel, muitos consideram o período pós-Revolução de 64 como período um pouco onde a imprensa teve menos espaço, outros consideram um período de grandes milagres econômicos. Qual que é a avaliação que as Forças Armadas fazem hoje? Eu acho que foi um período em que o Brasil evoluiu, né? Hoje o Brasil está com uma sociedade democrática e instituições bastante fortes e estabilizadas em função da passagem por esse período. Após o último governo militar, que foi do presidente João Figueiredo, nunca se teve tão em voga e tanto um apoio popular às Forças Armadas. O senhor considera, por exemplo, o deputado Bolsonaro um reflexo dessa população que busca aí um apoio também das Forças Armadas, talvez como uma saída para ajudar a organizar essa sociedade aí pós-Lava Jato, pós-vergonha nacional da corrupção e tudo isso que tem acontecido no cenário político? Na verdade, a posição oficial das 3 Forças Armadas, né, é que o Brasil tem sociedade, a sua democracia já estabelecida, e instituições bastante fortes para contornar essa crise e prosseguimos aí na história desse país. Como o senhor avalia hoje a posição do presidente Temer com aquela intenção de abrir, por exemplo, a Amazonas à exploração mineral? Acho que o Brasil, nós participamos até dentro da Força Aérea do programa de proteção da Amazônia. A gente vê esse programa ele sempre sendo ampliado, né? Nós estamos voando constantemente aí em prol desse programa, do CIPAM, que ele é dentro do nosso CIVAM, do Sistema de Vigilância da Amazônia. E o que nós vemos é uma busca cada vez maior pela proteção desse recurso tão importante que é a Amazônia brasileira. Como o Brasil pode resguardar melhor as suas fronteiras? Essa é uma tarefa bastante complicada, complexa, em função do tamanho das fronteiras brasileiras, quer seja a fronteira seca ou molhada, né? Então, existem programas dentro das 3 Forças Armadas que visam esse melhor controle das fronteiras e diminuir todos os riscos inerentes a essa fronteira tão grande que nós temos, quer seja o descaminho, o contrabando, o tráfico de drogas. E as 3 forças estão engajadas nisso, junto, obviamente, com outros órgãos do governo federal.
muitos dentro das Forças Armadas elogiam o papel que elas desempenham também no apoio de construções emergenciais, de pontes, de infraestrutura, também no combate, como ao tráfico de droga no Rio de Janeiro, que foram enviados agora combater também o tráfico e o roubo de carga, 10 mil soldados. Outros não, outros militares já acham que esse não é o papel das Forças Armadas. Qual que é a sua opinião? Na verdade, a operação que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma operação de garantia da lei e da ordem. Então, ela é constitucional, está prevista na Constituição, então não tem como não ser um papel das Forças Armadas, né? Já que está previsto. A aeronáutica, principalmente a ala 2, a antiga base aérea, ela está sempre muito próxima à população. Eu morei ali ao lado, no Instituto Adventista Brasil Central, que é o internato, logo após a base aérea, que o senhor deve conhecer. Sim. Então, é um evento anual que acontece, que é o Portões Abertos. Como é que é esse evento, Coronel? Na verdade, é uma grande oportunidade que a Força Aérea tem. Isso não é uma exclusividade aqui de Anápolis, em outras bases e alas nós fazemos isso, mas é uma oportunidade que nós temos de abrir os nossos portões e mostrar um pouco para a sociedade do nosso trabalho, de como o trabalho é realizado de uma forma séria, dedicada, como o bem público é cuidado e gerido dentro de uma base aérea. Então é um dia em que as famílias têm a oportunidade de ter uma excelente recreação, em que são montadas praça de alimentação, praça para brinquedos com crianças, exposição de aeronaves, voos. E nós teremos nesse próximo dia 10 de setembro, agora, no domingo, entre 9 e 17, esse evento lá na base aérea de Anápolis, com o ápice acontecendo às 15 horas com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Estamos aí já na semana de uma data bastante importante, que é 7 de setembro. E o que o senhor pode dizer aos jovens e à população em geral que assiste o nosso programa sobre esse dia especial e o que desse dia nós podemos tirar de lição para moralizar o país e também para vislumbrar um futuro melhor? Acho que 2 pontos importantes a serem levados em consideração do 7 de setembro. Primeiro é aumentarmos o nosso orgulho com relação a sermos brasileiros. Então é uma oportunidade. Então aqueles que tiverem a oportunidade, se desloquem até um desfile cívico ou militar e deem a sua contribuição, mostrando que você tem orgulho de ser brasileiro. E o segundo ponto que eu identifico é de melhorarmos o nosso comportamento para fazer um Brasil melhor. Então, ninguém vai vir aqui melhorar o Brasil para a gente, somos nós mesmos que vamos melhorar o nosso país. Isso é importante, eu acho que é o grande significado de uma data de independência. Eu quero fazer referência a quem acompanhou, agendou e também, em nome da Tenente Bárbara, que nos possibilitou aí, a vinda do senhor, né, que é a sua assessora. Quero mandar um grande abraço a todas as mulheres que assistem o nosso programa, a todas as mulheres militares, né, que eu tenho certeza que o senhor concorda, também prestam um excelente serviço nas Forças Armadas. Sem dúvida. Quero agradecer a sua presença, Coronel Antunes, ao nosso programa, e esse espaço está sempre aberto para o senhor e também para a Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, né? E eu espero que os telespectadores se desloquem no domingo, agora dia 10 de setembro, até a base aérea de Anápolis, que eu garanto para todos que teremos um excelente dia de confraternização lá e diversão. Então tá. Muito obrigado. Até logo.